Bom, boa tarde. Então vamos voltar com o nosso simpósio. Agora teremos como palestrante o professor Dr. Wellerson Rodrigues Carano. Ele é biomédico formado pela Unesp de Botucatu, possuindo especialização em acupuntura e patologia clínica. É mestre e doutor em biologia celular e estrutural pela Unicamp e livre-docente em biologia humana pela Unesp. Desenvolveu pós-doutorado em toxicologia da reprodução na Unesp e epigenética e environmental health na Harvard School. E atua hoje como professor titular do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do IB da Unesp de Botucatu. Ele também é coordenador do curso de Ciências Biomédicas da Unesp de Botucatu e delegado titular do Conselho Regional de Biomedicina na primeira região Botucatu, São Paulo. Faz parte do corpo editorial de alguns periódicos importantes dentro da área de toxicologia, e a sua área de atuação principal é nos seguintes temas: oncologia molecular, câncer de próstata, biologia da reprodução e do desenvolvimento, o conceito DORAD, toxicologia reprodutiva, epigenética e oncotoxicologia, quimioproteção contra o câncer. Bom, gostaria de agradecer a presença do professor e estamos muito felizes pela sua palestra, uma ótima palestra. Gente, boa tarde. Ele foi bem treinadinho, vocês perceberam, né? Ele dá o microfone pra gente, fala que é uma satisfação, né? Mas vocês não viram o que ele falou pra mim antes, então o que está combinado no script, né? Bom, eu estou muito feliz de falar para vocês. Depois da excelente palestra que a professora Arielle deu, vai ficar difícil ficou muito difícil para eu cumprir uma expectativa aí de uma grande palestra, mas eu acho que foi muito importante o que ela trouxe para a gente anteriormente, porque vai ser base para a gente entender o que eu vou falar agora, tá? É claro que nós somos colegas de departamento, damos aula na mesma disciplina e combinamos o que íamos falar para que a gente não fizesse uma sobreposição, mas uma complementação de assuntos, que eu acho que é o mais importante, que vocês possam ouvir diferentes coisas, tá? Bom, a comissão pediu para eu falar um pouquinho sobre toxicologia ambiental e reprodução. Eu vou basicamente abordar os temas relacionados à diferenciação sexual e efeitos tardios. Eu não vou falar de diferenciação hipotalâmica, porque vocês aprenderam tudo e mais um pouco de diferenciação hipotalâmica, e eu vou falar bastante para vocês do papel dos xenobióticos, né, no caso os desreguladores endócrinos, ok? Então, vamos lá. O pano de fundo dessa apresentação tem como base, né, a diferenciação sexual, né, o que é essa diferenciação sexual e o desenvolvimento reprodutivo, né, tem de repercussão em todas as fases da vida, como essa diferenciação sexual ela vai interferir em todos os processos, inclusive na gestação, né, e no envelhecimento, e o quanto, né, os fatores ambientais eles podem interferir nesse processo. Bom, eu começo essa apresentação falando um pouquinho sobre as fases ou as janelas de vulnerabilidade relacionadas às alterações do desenvolvimento. Quando a gente olha para esse gráfico do desenvolvimento humano, nós percebemos aqui logo no começo que existe um período logo depois da concepção até a terceira semana, que nós chamamos de período do tudo ou nada, né? É um período que a exposição química, né, ou a exposição ambiental a diversos tipos de fatores estressores podem levar à perca, né, da gestação, ou seja, é chamado de período do tudo ou nada porque nesta fase é muito comum de que qualquer fator estressor possa levar à morte do embrião. Depois nós vamos ter da terceira até a oitava semana, que é o período embrionário, né?
Este período embrionário é o período que a gente também chama de organogênese rudimentar. É o período que todos os esboços de todos os órgãos e de todos os sistemas eles são formados. E por isso é tão importante, porque nesse trabalho que o corpo humano, que os animais têm de regular esse processo, pode acontecer falhas, e essas falhas elas podem levar a malformações. Geralmente, as malformações que acontecem da terceira ou oitava semana são malformações estruturais que levam a malformações funcionais, ok? E depois da oitava semana, a gente tem um período chamado de período fetal, que vai até a 38ª semana, onde fatores estressores também podem comprometer o desenvolvimento, mas basicamente o comprometimento nessa fase é mais funcional do que estrutural. Bom, aqui a gente tem um esquema, né? É um esquema muito parecido com o anterior, só que com um pouco mais de informações. E como a minha função aqui é falar um pouco de reprodução, de desenvolvimento reprodutivo, de diferenciação sexual, eu peço a atenção de vocês para essa última linha aqui desse esquema. Aqui, mostrando, né, as primeiras semanas, o período tudo ou nada, aqui o período embrionário e o período fetal logo aqui. Aqui em semanas, né, o período embrionário em semanas e o período fetal em meses. Percebam que o desenvolvimento do sistema genital, seja masculino, seja feminino, ele está relacionado, né, no desenvolvimento humano com o que acontece a partir da 6ª semana de desenvolvimento. E a gente vai falar daqui a um pouquinho o que está acontecendo dentro do corpo do embrião que vai fazer com que ocorra todas as transformações que é aquelas que a gente consegue ver, né? A mãe, quando está grávida, né, ela não está pensando se o filho dela tem uma crista genital diferenciada, que vai virar testículo ou vai virar ovário. Ela quer saber o sexo do bebê, né? E isso ela só vai conseguir ver depois da 10ª semana, geralmente numa ultrassom de 12 semanas. Porque é quando a gente consegue ver a expressão sexual através da genitália externa. Tá? Então a gente vai abordar um pouquinho isso daqui a pouco. Bom, e depois, né, do nascimento, este sistema ele continua, né, um pouco menos sensível às alterações do ambiente, mas a gente aqui depois do nascimento tem duas fases que são muito importantes, né, para o sistema reprodutor, que é a pré-puberdade e a puberdade, né? Dentro dos estudos em Doherty, geralmente as pessoas costumam avaliar e mostrar e fazer estudos muito relacionados à gestação e à amamentação, que são os períodos onde a gente tem essa organogênese aqui, ó, que é onde a gente tem as alterações mais importantes, porque além delas causarem alterações morfológicas, geralmente essas malformações morfológicas carregam erros. E daqui a pouco eu também vou contar para vocês, né, de que forma os mecanismos epigenéticos fazem para regular o desenvolvimento, e muitas vezes esses mecanismos são totalmente alterados, né? E com essa alteração isso vai repercutir lá na vida adulta, tá bom? Então, este período é um período importante, né? E por isso é o mais estudado. Mas para a reprodução, né, o período de pré-puberdade e o período de puberdade é um período muito importante, né? Tanto para a reprodução, como para a atividade sexual, né? Como para o comportamento. Então, essa fase aqui pós-natal também é bastante importante. Mas sublinhando de novo, a fase embrionária, a partir da 6ª semana, é a fase então aonde o sistema reprodutor qual? Masculino, feminino, os dois, tá? Ele está mais suscetível às alterações. E quando a gente tem fatores estressores, sejam eles os que eu vou abordar hoje, que são os fatores ambientais químicos, e aí a gente tem outros fatores estressores, como a alimentação, que já foi falado, a professora Patrícia deve ter falado de manhã sobre a restrição proteica, né? A professora Eliane falou alguma coisa sobre agentes farmacológicos, né? E eu vou falar um pouquinho sobre os desreguladores endócrinos ambientais.
Mas quando o indivíduo é exposto nessa fase de desenvolvimento, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que pode dar errado. E muita coisa, muito sinal, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A probabilidade de algo dar errado e repercutir na vida após o nascimento é muito grande. Ok? Bom, aqui eu vou fazer um pouquinho de professor de embriologia, porque eu acho que é importante a gente entender, né, já que a gente vai falar de desenvolvimento embrionário. Eu não sei se vocês sabem, se todo mundo estudou isso, mas todos nós já tivemos estruturas sexuais exatamente iguais. E a professora deu um show, né, de alteração da diferenciação hipotalâmica, mas a gente vai ficar focado na diferenciação da gônada e da genitália. Bom, todos nós temos uma estrutura chamada de crista genital durante o desenvolvimento. Essa estrutura é derivada, né, de um tecido que também é um tecido que forma a estrutura renal transitória no desenvolvimento, chamada de mesonéfrio, né? Então, a gente consegue ver esse mesonéfrio aqui perto, porque a gente tem essa estrutura logo aqui, né, na cavidade celomática do embrião. Só que essa crista genital, ela começa a fazer uma evolução, formando cordões sexuais primários, e ela vai se diferenciar numa região mais periférica, chamada de córtex, e uma região um pouco mais interna, chamada de medula. E esse córtex e essa medula, eles vão ser importantíssimos para a diferenciação do testículo e do ovário. Bom, até a 7ª semana, todos nós temos gônadas exatamente iguais. As células que migram para as gônadas, para povoar as gônadas em desenvolvimento, são exatamente iguais. Elas migram lá do saco vitelino, elas são chamadas de gonócitos, e elas só vão virar espermatogônia ou ovogônia depois que a gente tem a expressão do sexo cromossômico, que a professora Arielle falou muito bem agora há pouco, né? Então, quando a gente tem a presença do cromossomo Y, e lá no gene, lá no cromossomo Y, a gente tem lá no braço curto um gene chamado SRY, esse gene, então, ele vai começar todo o processo de diferenciação gonadal. E a gente não pode esquecer que a gônada, ela dirige o desenvolvimento dos órgãos genitais externos. Assim como a gônada vai se diferenciar e produzir hormônios que vai lá para o hipotálamo fazer todo o direcionamento do desenvolvimento da diferenciação hipotalâmica. Ok? Bom, então eu já dei um spoiler no slide anterior. Quando nós temos o cromossomo Y, o gene SRY, ele vai produzir uma proteína, é um gene. Essa proteína é conhecida como fator de determinação testicular. E no caso do sexo masculino, que é onde temos o cromossomo Y, esse fator de determinação testicular, ele vai fazer com que aquela gônada bipotencial se diferencie em testículo. Se eu não tenho o cromossomo Y, o que vai acontecer com a minha gônada? Ela vai, então, seguir, né, o desenvolvimento para a gônada ovariana. E aí, a gônada ovariana é basicamente formada na região cortical daquela crista que eu mostrei agora há pouco. Já o testículo da região medular. Tá? Então elas têm diferenças tanto estruturais agora, porque antes elas eram exatamente iguais, mas também na função, né? O testículo, a diferenciação sexual masculina gonadal, ela não é só importante, né, porque ela vai conduzir uma diferenciação reprodutiva para o sexo masculino. Mas também ela é importante porque ela vai impedir de que algumas estruturas que se desenvolvem no sexo feminino não estejam presentes no sexo masculino. Isso acontece porque durante a diferenciação do testículo, nós temos duas células importantes lá, a célula de Leydig e a célula de Sertoli. A célula de Sertoli produz um hormônio chamado antimileriano. E esse hormônio antimileriano ele é responsável por impedir o crescimento de ductos que formariam o útero, a parte superior da vagina e as tubas uterinas. Ou seja, eu estou diferenciando o indivíduo no menino.
né? Eu não quero o útero, eu não quero a parte superior da vagina e eu não quero as tubas. Então, eu tenho que inibir esse crescimento. E além disso, ele tem uma célula, a célula de Leydig, que produz testosterona. E essa testosterona vai direcionar toda a diferenciação masculina, interna e externa. Bom, já no ovário, a ausência da influência hormonal da testosterona, ela vai então promover naturalmente a diferenciação feminina. Bom, como eu disse que a presença dos hormônios masculinos direcionam a diferenciação sexual masculina, né, e também impedem a formação de estruturas femininas no homem, né, aqui tem um esquema mostrando isso para a gente. Né? As células de Leydig, elas produzem testo. Para a testosterona agir para formar as estruturas internas masculinas, como epidídimo, ducto deferente, essas estruturas elas vão ter um receptor para a testosterona. Essa testosterona vai lá, se liga e promove o desenvolvimento dessas estruturas. Além disso, parte dessa testosterona ela é diferenciada, ela se transforma, né, em dihidrotestosterona pela ação de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E a dihidrotestosterona ela é mais ou menos 5 vezes mais potente do que a testosterona. E para que precisa de toda essa potência, né? Por que eu preciso de DHT? Na verdade, os estudos têm mostrado que as estruturas genitais externas elas têm muito mais receptor de andrógeno do que as estruturas internas. Como tem muito mais receptor, mais hormônio pode se ligar. Só que como a DHT é mais eficiente, ela desloca a testosterona e vai lá e se liga. O que determina que as estruturas sexuais externas precisam de uma maior potência para se diferenciar do que as internas. E por isso a DHT é tão importante para a diferenciação da genitália externa. Tá bom? Bom, a célula de Sertoli, por sua vez, produz o hormônio antimileriano que vai fazer a regressão daqueles ductos que a gente não quer. Não quer. Então, basicamente, testo e DHT estão trabalhando aí com o processo de diferenciação sexual. Até a 7ª semana, eu tenho uma genitália desse jeito, né? Então, se eu fosse um embriãozinho de 7 semanas e deitasse aqui no chão e virasse para vocês, era isso que vocês vão ver entre as minhas pernas, né? Uma estrutura anterior, chamada de tubérculo genital, uma estrutura lateral chamada de intumescência lábio-escrotal, uma estrutura um pouco mais interna chamada de prégono genital, e aqui a membrana cloacal separando o meio interno do meio externo. Perceba que aqui embaixo, um pouquinho depois, a gente já tem uma membrana que está em azul aqui formando a membrana cloacal, já separou a membrana urogenital da membrana anal. Porque a cloaca, claro que vocês não vão lembrar, mas a cloaca é uma região lá do intestino posterior que vai dar origem tanto à parte urogenital como à parte final do intestino. Tá? Só que num determinado momento, o que está na frente forma a parte urogenital, o que está atrás forma a parte retal. Ok? E aí elas se separam. Porque o sistema urinário, o sistema reprodutor, não pode usar o mesmo ducto, né, para eliminar o que é necessário, o que vai produzir. Então, aqui na frente, eu vou ter a membrana urogenital, que é onde vão se abrir, por exemplo, vai se abrir, por exemplo, na mulher, a uretra e a vagina. Tá? E aqui atrás, a membrana anal. Ok? Por que eu estou fazendo toda essa recapitulação? Na verdade, eu estou imaginando que é uma recapitulação para algumas pessoas, para outras não. Não é todo mundo que tem esse conteúdo na graduação. Mas para eu mostrar para vocês como é que os desreguladores vão atuar causando alterações, né, eu preciso mostrar como é que é o desenvolvimento normal para eu poder mostrar o alterado. Bom? Bom, na diferenciação masculina, aquela estrutura anterior vai formar uma estrutura que se projeta e começa a crescer, que a gente chama de falo. Né? O falo dá origem ao corpo do pênis e a glande. As pregas urogenitais, aqui ó, elas vão se fechar. Quando elas se fecham, esse suco que está aqui no meio, ele é englobado para formar a uretra esponjosa.
E essa região aqui que a gente chama de intumescência labioscrotal, quando o falo cresce em termos distais, ele cresce em tamanho, essa região vai se deslocar para trás para formar um escroto. Tá? E aí a gente tem a formação do pipizinho. Tá bom? Bom, e o que acontece no sexo feminino? A mesma estrutura, né? Agora, sem a presença da testosterona e da DHT, principalmente, ela vai formar, né? Ela vai desenvolver a partir do tubérculo genital o clitóris, a partir da intumescência labioscrotal os lábios maiores, a partir do seio da prega genital os lábios menores, e essa região do sulco, que lá no homem se fecha para formar a uretra esponjosa, na mulher fica aberto para formar o vestíbulo da vagina. Tá? E aí a gente vai ter a abertura do sistema genital aqui e a abertura do sistema urinário logo aqui na frente. Ok? Então aqui com 5 meses aqui a recém-nascida. Isso daqui eu pus aqui só para vocês irem acompanhando. Bom, o que acontece quando, durante esse processo de desenvolvimento, né, a gente tem alguma... Veja bem, ó, o que a gente não pode perder de vista quando a gente pensa em diferenciação sexual e desenvolvimento reprodutivo? A gente não pode perder da mente toda essa dependência hormonal. E agora esquece o hipotálamo, tá, um pouquinho. Vamos pensar no hormônio produzido pela gônada, testosterona. A testosterona é a responsável pela diferenciação do sexo masculino. A ausência da testo é responsável pela diferenciação do sexo feminino. Se neste processo de desenvolvimento sexual eu tiver algum fator estressor que altera a quantidade de testosterona ou de estrógeno, o que vai acontecer com o desenvolvimento tanto da estrutura genital interna como da estrutura genital externa? Eu posso ter variações, malformações. Essas malformações elas podem variar de malformações estruturais até malformações estruturais que vão causar alterações na função, que é o que acontece, por exemplo, na criptorquidia. O testículo, quando ele é formado, assim como o ovário, é formado no abdômen, só que o ovário fica lá no abdômen. O testículo tem que descer. Por que o testículo tem que descer? Por causa da temperatura ótima para fazer a espermatogênese. Né? A temperatura da espermatogênese é 35, 36 graus. Né? Então, a espermatogênese ela precisa acontecer fora do abdômen. Então, o testículo... Existe todo um processo, né? Eu não vou contar para vocês. O testículo está atrás do peritônio, ele é reto-peritoneal, ele vai descendo, tem um ligamento que chama, tem um nome bonitinho até, o gubernáculo. Gubernáculo, conforme eu não sei, quem já viu aqui um feto de rato? Quem já viu um feto de rato? 19 dias, por exemplo. Tá? Se você olhar para a barriguinha do bicho, é barrigudinho, né? Ele é bem barrigudinho, porque ele tem um fígado muito grande. Né? Você olha em termos de cavidade, o fígado ocupa quase que toda ali a cavidade. Tá? Então o tronco do embrião, ele cresce, mas ele cresce depois do desenvolvimento da pelve. Então ele começa a crescer, o fígado precisa dar espaço para a alça intestinal desenvolver. Vocês verem como o intestino... como o fígado cresce tanto, né, durante a fase de desenvolvimento do broto hepático, o intestino tem que entrar dentro do cordão umbilical e depois voltar, porque senão não cabe dentro da cavidade. Né? E com esse crescimento da cavidade, esse testículo que estava aqui em cima e está preso na cordinha que chama gubernáculo, ele vai descendo. Tá? Só que isso não é só físico, a testosterona influencia nesse processo. Então eu preciso ter o gubernáculo, eu preciso ter o crescimento do tronco, mas eu preciso da testosterona também. E quando eu não tenho testosterona por algum motivo estressor, que a gente vai conversar daqui a pouco, esse testículo não desce. E eu posso ter então a criptorquidia. Né? Outra malformação que tem acontecido bastante durante o desenvolvimento da genitália é a hipospádia. Tá?
Se você olhar os estudos e olhar o gráfico de incidência de hipospádia na população humana e olhar o gráfico da industrialização no mundo, você vai ver que os gráficos são muito parecidos. Tá? Tem aumentado nos últimos 10 anos, a incidência de hipospádia tem sido muito maior do que 10 anos atrás. Né? O que tem acontecido com esses meninos durante o desenvolvimento da genitália? Provavelmente existe alguma coisa a qual as mães e essas crianças são expostas que está interferindo no desenvolvimento e no fechamento daquela prega uretral que a gente viu de forma uretra esponjosa. Tá? Então, algo está interferindo. E esse algo, né, não é algo muito específico, por exemplo, só da alimentação. É algo que todo mundo está exposto sem poder filtrar um pouco. Eu costumo dizer, eu até brinco com o professor Justulin, né, que eu já trabalhei com restrição proteica, desnutrição, né, mas eu brinco com ele e falo assim, bom, em tese, veja bem, isso não funciona aqui no Brasil. Em tese, a mulher grávida, se ela for bem instruída e tiver dinheiro, ela pode escolher como ela vai se alimentar. Mas ela não consegue driblar os agentes ambientais, porque isso vem na água. Ela bebe isso, ela consome isso nos produtos domésticos, ela cheira, ela inala, né? E esses são os mais perigosos, não? Veja bem, estou falando de uma situação ideal, tá? Porque a gente sabe que as mulheres grávidas, principalmente aqui no Brasil, não têm essas condições, né? E por isso a importância aí das profissões da área de saúde, principalmente da nutrição, tá bom? Bom, então o que é a hipospádia? A hipospádia é essa abertura. Geralmente a mãe percebe que o filho tem hipospádia quando ele sai da fralda. Se o pediatra não presta atenção, a mãe vai descobrir, porque o menino sai da fralda, vai fazer xixi, faz xixi para baixo, tá? Homem já tem problema com a mira da privada, né? Você imagina um homem com hipospádia, né? Então é pior. Mas só para trazer para vocês que isso tem aumentado na população. Bom, além das anomalias do sistema genital masculino, a gente tem anomalias do sistema genital feminino. E perceba, toda a diferenciação do sistema genital feminino, inclusive dos órgãos internos, depende da ausência da testosterona. Mas mais que isso, depende do hormônio antimileriano, né? Então, quando a gente tem alterações hormonais ou agentes estressores que interferem no processo de formação da estrutura, por exemplo, do útero, das tubas, a gente pode ter malformações como, por exemplo, útero duplo, vagina única, corno uterino rudimentar, útero bicórneo, tá? Isso não é tão incomum como as pessoas elas acham. A maioria dessas alterações, elas estão relacionadas com uma família de gene chamada WNT. E a família WNT, ela é altamente modulada por fatores epigenéticos. Tá? E mais ainda, a família WNT de genes, ela é uma família que está presente no corpo inteiro, mas ela está muito expressa na diferenciação do sistema urinário e do sistema genital, principalmente das vias urinárias, as que conduzem à urina, tá? Formação da uretra, formação do ureter. Então, essa família aqui é extremamente importante. A regulação da expressão desses genes é muito importante. Se eu tenho fatores estressores que desregulam a expressão desses genes, porque produzem modulações epigenéticas, isso pode incorrer na formação de uma alteração interna. E aí, eu pergunto para vocês, né? Está olhando a foto dessa moça aqui, o que ela tem de diferente? Ela tem tatuagem, ela está grávida, né? É o que a gente consegue ver. Mas essa moça ficou famosa não foi por isso. Ela tinha 2 vaginas. Ela era prostituta, ela usava uma para trabalhar
e a outra para transar com o namorado, né? E por que ela ficou famosa? Porque justamente ela engravidou da vagina direita, que era do namorado, ainda bem, né? Então ela engravidou, né? E o que aconteceu com ela? Foi um problema na fusão dos ductos paramesonéficos. Porque os ductos paramesonéficos eles têm que se fundir para formar o útero unicórnio, tá? E não ocorreu a fusão, então ela ficou separada. E a vagina, a parte superior da vagina, ela vem do ducto paramesonéfico. Só a parte inferior da vagina que não. Ela tinha a parte inicial da vagina numa cavidade única, quando entrava dividia em duas, né? Então, e assim, se eu contar para vocês como é que isso foi para a mídia, né? É mais interessante ainda. Por que isso apareceu na mídia? Ela sabia que ela tinha duas vaginas, ela trabalhava e tinha lazer do jeito dela, né? Mas na verdade isso foi para a mídia porque uma das clientes dela era ginecologista e obstetra, né? E aí, né, no frigir dos ovos, ela examinou tudo aquilo lá e falou: "Oh, você viu que você... Não, eu sei que eu tenho, mas você sabe por quê?" Aí ela foi e isso tudo se popularizou. Tá bom? E a gente não pode perder de vista que essa alteração que a gente viu agora, que a gente vê que são coisas que acontecem, elas estão muito relacionadas com a fase de diferenciação sexual. Então é sempre muito importante quando a gente vê, por exemplo, algum tipo de alteração que acontece, voltar atrás e pensar: quando esse órgão foi formado? E aí a gente volta aqui no período embrionário. Então o período embrionário é extremamente importante, né, para a diferenciação sexual. Bom, e aí agora a gente vai entrar na parte mais legal da palestra, que a gente vai começar a falar dos fatores ambientais. Deixa eu ver quanto que eu já falei. Falei bastante? Quanto tempo eu já falei? Enfim, também se vocês mandarem parar de falar, não para. Eu sou desses. Bom, essa daqui é a Rachel Carson. Essa mulher foi extremamente importante na luta ambiental contra os xenobióticos. Em 1962, todo mundo que trabalha com regulador endócrino, né, ou que trabalha com xenobiótico, tem que ler esse livro. Esse livro, o Silent Spring, né, a Primavera Silenciosa, foi um livro que bancou de frente os grandes industriais que estavam produzindo agrotóxico. E ela era uma bióloga marinha, e ela começou a observar na região que ela morava, que era uma região bem industrializada, que eles começaram a usar um agrotóxico que chamava DDT. E o DDT, ela começou a olhar no lago, assim, perto da casa dela, e ela começou a ver peixe morto. Aí um dia ela estava examinando, ela pegou um sapinho com duas genitálias, né? Ela falou: alguma coisa está acontecendo, os passarinhos começaram a morrer. E aí ela começou a fazer uma investigação e ela lançou esse livro. Bom, não preciso dizer para vocês que ela foi perseguida, né, que as grandes indústrias, mas toda essa luta da Rachel Carson começou uma área dentro da toxicologia, a toxicologia ambiental, que está muito relacionada, principalmente nos estudos da Rachel, com o desenvolvimento sexual. O que a gente está vendo hoje em termos de incidência de pospádia, incidência de infertilidade masculina, se vocês olharem quem trabalha com infertilidade masculina aqui, se pegar a evolução da concentração de espermatozoides dos homens durante as décadas, vocês vão ver que está fazendo assim, ó, está caindo. A quantidade de espermatozoide no homem está diminuindo com os anos. E por que isso está acontecendo? Alimentação, ar que a gente respira, água que a gente toma, mas não é a água, não é o ar, é o que vem junto, né? E é disso que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, a maioria dessas substâncias químicas, né, que a gente entra em contato, né, algumas atuam como genotóxicas e elas vão direto no DNA, mexem no DNA, alteram, mas algumas delas têm uma característica que enquadra essas substâncias como interferentes endócrinos.
Para a gente falar o que é um interferente endócrino, a gente precisa saber qual a importância do sistema endócrino. O que o sistema endócrino faz? Produz hormônio, né? Hormônio. O sistema endócrino ele faz a regulação e o controle das atividades do corpo todo. Pressão arterial, sistema endócrino. Frequência cardíaca, de alguma forma, sistema endócrino. Né? A quantidade de hormônio sexual, sistema endócrino. Metabolismo, sistema endócrino. Né? Então, todo o nosso organismo é regulado por um sistema que funciona, na maioria das vezes, por feedback, que nós chamamos de sistema endócrino. Né? O que acontece quando eu desregulo o sistema endócrino? Tudo que eu controlo, eu deixo de controlar. Né? E essas substâncias fazem isso. Né? Então, a interferência endócrina ela pode agir no envelhecimento, né? Aliás, ela pode acontecer de forma, as causas que levam à interferência endócrina. A idade leva à interferência endócrina, os nossos ciclos hormonais, eles mudam com a idade, o estilo de vida mexe com o nosso sistema endócrino, a fisiopatologia dos órgãos, a forma como nós nos alimentamos, como nós fazemos o nosso corpo funcionar, e o ambiente. Né? O ambiente. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente escolhe o ambiente que a gente está, quando a gente pensa no nosso microambiente. Eu moro em Botucatu porque eu quero, ou eu moro em Botucatu porque eu estudo aqui. Né? Mas quando a gente pensa no macroambiente que a gente está inserido, a gente não controla muita coisa. Você abre a torneira, você pega um copo d'água, você fica pensando o que tem dentro da água, se você pensar, você não toma. Mas você não toma. Eu vou dar um exemplo clássico. Não precisa levantar a mão porque tem gente que tem vergonha, mas eu tenho certeza que tem muitas meninas aqui que usam anticoncepcional. O que tem no anticoncepcional, né, nos mais modernos? É uma mistura de hormônio, estrógeno, progesterona, basicamente tem uma quantidade desses hormônios. O que acontece? Você ingere, isso mexe no controle do seu sistema endócrino, principalmente interferindo na sua ovulação e no seu ciclo menstrual. Só que você excreta parte desse hormônio, você inativa e parte desse hormônio você não inativa. Aí você faz xixi. Né? Faz xixi, dá descarga. Dá descarga, vai para o rio. Vai para o rio, vai para os reservatórios. Reservatório, trata a água, acabou com tudo. Não. Né? Na água tratada, muitas coisas a gente não consegue tirar da água tratada. Né? E uma das coisas é o hormônio. Né? O tratamento da água ela leva em consideração uma retirada de um monte de impureza, mas não de tudo. Então o que a gente tem visto é por conta da ascensão dos anticoncepcionais, a gente tem visto uma quantidade muito grande de estrógeno na água. Né? Além disso, a gente tem outras coisas que também tem cara de hormônio, mas não são hormônio. Tá? Estes são os legítimos e puros desreguladores endócrinos ambientais. Tá bom? E aí, a gente pergunta, né? O que esses desreguladores estão fazendo no nosso corpo? Onde eles estão? Como é que eles funcionam? Como é que eles agem? Bom, primeiro, quando eles podem interferir em toda a nossa vida e dependendo da fase de desenvolvimento que nós estamos, eles podem interferir mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Qual seria a fase mais susceptível de um desregulador endócrino alterar o sistema reprodutor? A gente falou agora há pouco, né? A fase de diferenciação sexual. E quando a gente pensa em período pós-natal, a pré-puberdade e a puberdade. Então, né, a gente está susceptível a esses desreguladores a vida toda. Como é que eles atuam? Eles podem atuar via materna e passar para as crianças. Quando a gente fala em passar, a gente não está querendo dizer que o hormônio entra na mãe, o hormônio vai para o filho, o hormônio vai para o neto
Não é isso. São os efeitos do hormônio, principalmente porque muitas dessas moléculas têm um efeito epigenético, né? Elas atuam em moléculas que vão interferir na metilação de genes, que vão ativar microRNAs. E essas modulações epigenéticas, algumas delas passam de geração para geração, né? E por isso a gente tem estudos mostrando que reguladores endócrinos podem atuar em mulheres até a terceira geração, especialmente os plásticos, né? O plástico é um problema mundial, né? É um problema de saúde pública mundial. Além de ser um problema de lixo, de não ter espaço para colocar, além disso, a gente tem vários constituintes do plástico que são desreguladores endócrinos, né? E esses desreguladores, então, eles estão atuando, estão virando verdadeiras ilhas no meio do oceano. E o que a gente está fazendo? Comprando plástico. O quanto a gente recicla disso? Não dá 10%. Pensa você, quanto que você compra de plástico no mês? Garrafa d'água, pote não sei do que, pote não sei do que. Pensa que você só recicla 10%. Pensa o quanto você não acumula num ano. E estão produzindo plástico. Tá? Onde estão esses desreguladores endócrinos? Nós temos alguns protetores agrícolas que a sua base química, muitas das substâncias, como por exemplo o DDT, né, que hoje está banido no mundo, né, mas não tem o DDT, mas tem o irmão dele que vários países ainda não proibiram. Ele tem cara de hormônio. Ele entra no corpo, vai lá, o corpo fala assim: hormônio? Hormônio? Vai lá e liga. Aí ele liga, o corpo está achando que tem hormônio chegando, mas não é. Tá? Olha só, meninas. Quanto mais o batom impregnar na sua boca e não sair, mais desregulador, mais plastificante tem no batom. Esmalte, sabe aquele esmalte que ela tem? A minha mãe é assim, ela vai na manicure toda semana. Ela passa o esmalte e depois ela chega em casa e fica arrancando. Eu falo, mas por que você paga a manicure, Cristo? Ah, eu gosto de tirar o esmalte. Aí ela vai lá e passa outro. E tira. Sabe aquele esmalte que você puxa e sai inteirinho? Tem plastificante. Olha o que está acontecendo nos oceanos. Né? Então a gente está... Eu estou falando de um grupo de desreguladores, existem outros. Os desreguladores, eles estão presentes basicamente em grupos químicos que têm uma característica molecular muito parecida com hormônios, alguns parecidos com a testosterona, outros parecidos com o estrógeno, outros parecidos com a progesterona e alguns parecidos com o hormônio tiroidiano. Então ele faz toda uma salada dentro do corpo, né? A maioria deles tem efeito ou antiandrogênico. Por que antiandrogênico? Ele entra lá no receptor da testosterona e não sai. Aí a testosterona só não entra ali, né? Ou ele tem característica estrogênica. Então a gente tem desregulador endócrino aqui, a gente tem desregulador endócrino aqui, a gente tem desregulador endócrino aqui. Eu não tomo qualquer água, eu só tomo água mineral. Olha o que tem dentro da água mineral: partículas de microplástico. Você colocou a água dentro da garrafa, né? A garrafa tem partículas microscópicas de plástico que ficam impregnadas na parede. Eles lavam, esterilizam, não tem germe, mas tem plástico, né? Tem plástico. Aí você põe no microscópio, você vê isso daqui. Onde mais tem? O sangue. Se você pegar uma gota do seu sangue e colocar no microscópio eletrônico, você vai achar partículas de microplástico. O ano passado saiu um artigo e foi a primeira vez que detectaram microplásticos na placenta, a chamada plasticenta.
né? Colocaram onde plasticenta. A plasticenta. O que está acontecendo? Foi a primeira vez que demonstraram, a gente sabia que os produtos químicos plastificantes passavam pela membrana placentária, mas não está passando plástico para dentro do cordão umbilical, está entrando plástico dentro da circulação fetal, né? E se esse plástico tem... E olha só, tem uns estudos mostrando o seguinte: o problema não é a partícula do plástico em si, porque ela não tem capacidade, ela por si própria, né, tirando problemas de transporte celular que elas causam, ela por si só não tem muita capacidade desreguladora. A partícula de plástico, se eu colocar algumas substâncias como por exemplo cobre, chumbo, fitalato, BPA, quando essas partículas estão sozinhas, elas andam e interagem numa proporção. Quando elas estão ligadas à micropartícula de plástico, elas têm 3 vezes mais ação do que sozinho. Então o que está acontecendo? A gente está carregando para dentro carreadores, né? E esses carreadores são prejudiciais. Então, basicamente essa figura aqui é o que a gente anda fazendo aí, né, durante a gestação. Por que a gente chama atenção para a gestação? Porque a gestação é a fase em que o bebê está se formando, e é a fase onde esses desreguladores são mais perigosos. Eu já falei isso para vocês. Um desregulador endócrino, ele pode ligar no receptor, impedindo a ligação natural do hormônio. Ele pode fazer o papel do hormônio, e aí quando ele faz o papel do hormônio, ele bloqueia o receptor. Aqui ele age como hormônio, aqui ele bloqueia o receptor, ou mais ainda, ele vem aqui na membrana, interage com moléculas da membrana celular e desencadeia uma resposta intracelular. E a maioria dessas respostas levam a alterações de mecanismos epigenéticos, e é aqui que mora o perigo. Tá? Aqui também, mas aqui mora o perigo. Principalmente porque esses mecanismos epigenéticos modulam a expressão gênica. Lembra que eu falei aquela hora do WNT? Eu não falei por um acaso. Porque uma das famílias mais moduladas por desreguladores é a família WNT. E eu falei para vocês lá atrás que ela é super importante para formar vias urinárias inferiores e sistema genital. Então perceba que isso daqui é extremamente perigoso. Aqui, né, falando um pouquinho dos desreguladores, eu não vou entrar em detalhe dos mecanismos epigenéticos, mas basicamente ela regula 3 mecanismos. O mecanismo relacionado a RNAs não codificantes, os microRNAs, a metilação de DNA e a modificação de estomas. Esses 3 mecanismos aqui, né, para quem nunca ouviu falar de epigenética, são os mecanismos celulares que modulam a expressão dos genes. A gente aprendeu com o decorrer da ciência, com o avançar da ciência, que eu não preciso ter um gene mutado para alterar a expressão do gene. Eu posso ter uma alteração de expressão gênica modulada através do ambiente, porque eu tenho interferência nesses processos aqui. E esses processos, né, eles não estão, de certa forma, gravados no nosso RNA, mas eles funcionam como interruptores. É como se eu desligasse a luz no momento que não precisa, ou eu ligasse a luz no momento que não é necessário a luz estar acesa. E quando eu faço isso, eu desregulo todo o processo. Bom, e aí? O que esses interferentes endócrinos eles podem causar em relação à reprodução? Eles podem mexer com a produção de hormônios via hipófise, eles podem alterar a viabilidade das células de Leydig no testículo e diminuir a produção de testosterona, eles podem alterar a estrutura da célula de Sertoli, todo o processo espermatogênico aí não acontece, e o processo espermatogênico não acontecendo, eu tenho menos espermatozoide, ou o processo espermatogênico sendo prejudicado, eu tenho menos espermatozoide. É claro que a gente vai ver um decréscimo na produção de espermatozoide, né, com esse tanto de desreguladores que a gente tem no ambiente. Mais ainda, esses desreguladores são capazes de aumentar os mecanismos oxidantes sem
levar junto os mecanismos de defesa. E aí a gente gera um estresse oxidativo, né, extremamente prejudicial, principalmente nos processos de gametogênese, tá? Formação de espermatozoide. Espermatozoide defeituoso, espermatozoide com duas cabeças, espermatozoide com duas caudas, tá? Bom, isso eu já falei, né? A atuação, né, mexendo no processo e aí causando dano nos túbulos seminíferos, levando a uma diminuição da qualidade espermática. Falei também do estresse oxidativo. Eu não sei se vocês sabem, né, mas mais de 50% dos casos de infertilidade entre casais, o fator é masculino. Mas mais do que isso, né, mais do que ser masculino o fator, muitos fatores a gente não conhece, a gente chama de fertilidade idiopática, né? São causas de infertilidade que a gente não conhece. Algumas substâncias a gente sabe que diminui a fertilidade. Por exemplo, a cocaína faz isso com o tempo, porque diminui a produção de testosterona. A utilização de álcool, né, por tempo, mexe com a estrutura das membranas e com isso mexe, né, com a espermatogênese. Mas a gente tem causas que a gente não conhece. E a maioria das causas idiopáticas, elas são devidas a uma alteração no equilíbrio das moléculas oxidantes e dos antioxidantes, levando ao que a gente chama de estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo ele está muito relacionado com infertilidade masculina e feminina, principalmente porque durante o processo de divisão celular e de diferenciação dos gametas, qualquer instabilidade oxidativa leva à apoptose, tá? E isso leva a uma subfertilidade. Aqui a gente tem um outro esquema mostrando, né, que já existem modelos em roedores humanos, em peixes, mostrando que os desreguladores endócrinos, e aqui está o futalato que eu estudo, né, ele mexe com a fertilidade masculina tanto no homem quanto nos modelos animais e também nos peixes, né? Então não é porque assim, uma das coisas que as pessoas dizem muito, né, é que esses experimentos que a gente faz em roedor não servem para nada, porque no humano a gente não consegue. Não é bem assim, né? Alguns estudos, por conta da especificidade da espécie, né, a gente não consegue fazer a translação. Mas aqui a gente vê bem o efeito translacional. Os mesmos agentes expostos a diferentes grupos, levando às mesmas alterações. Tá? Então, chama atenção para o câncer, endometriose, né? A gente ouve muito hoje, os alunos, às vezes você vai dar aula de histologia, eles falam, minha mãe tem endometriose, eu tenho endometriose, tem problema de ovário policístico, hoje parece que é mais comum. Talvez seja mais comum porque as pessoas têm mais informação, né? Mas também porque provavelmente esses fatores ambientais, e aqui eu estou chamando a atenção dos fatores ambientais químicos, mas fatores ambientais, leia-se, nutrição, né, inadequada, leia-se, alterações relacionadas ao estresse cotidiano. Então, todos esses fatores estressores podem levar a essas alterações. Os desreguladores estão muito mais associados às funções endócrinas, porque são as funções onde diretamente eles atuam. Mas a gente tem, olha aqui, esse plate é de uma revista chamada Oncology Reports, ele mostrando o quanto os desreguladores, o DDT, o dietilestilbestrol, isso aqui é usado até hoje para casos iniciais de câncer de próstata, para tratar câncer de próstata. Os plásticos, as dioxinas, dioxina, sabe para que serve dioxina? Sabe aquele papelzinho que você coloca na impressora para imprimir? Sabe por que aquele papel fica branco? Porque é usado dioxina para fazer o branqueamento da celulose, tá? Então, perceba, do mesmo jeito que a gente tem muito lixo plástico, quanto que a gente joga de papel fora?
né? Ai, professor, acho que eu vou me enfiar numa redoma, né? Não dá, né? Mas assim, perceba que no final da palestra eu vou falar um pouquinho. E o que eu posso fazer, né? Existe uma hipótese que foi levantada lá em 1995 pelo Gardner, baseada na hipótese Doherty, né? Onde ele dizia, desde 95, ele falava, será que esses cânceres que a gente vê no homem e na mulher, e especificamente o câncer de próstata, será que ele não tem origem lá no desenvolvimento? Será que alguma substância que lá no desenvolvimento interfere no equilíbrio do desenvolvimento dessas glândulas sexuais? Será que não é ele que causa uma alteração da homeostasia? E isso vai devagarzinho se alterando, acumulando mais exposições e fazendo com que isso lá no fim vire um tumor? E os nossos estudos têm mostrado que sim. Tá? Não só a exposição a desreguladores endócrinos, mas, por exemplo, no modelo do professor Justulin, onde ele trabalha com restrição proteica, os filhos de mães que foram restritas, eles têm mais predisposição a ter tumor. E aí, como eu me protejo disso? Né? Hoje em dia existem vários... a gente tem uma mídia que, por muitas vezes, é uma mídia desinformadora, né, que leva à desinformação, mas a gente tem muita coisa que nos ajuda a entender aquilo que a gente não está habituado, né, a ouvir. Então a gente tem livros, né, falando, por exemplo, 12 formas de reduzir o fitalato durante a gestação. Por quê? Porque já tem vários estudos mostrando, tem macho, tem fêmea, tem estudos populacionais mostrando que os meninos em regiões industrializadas nascem com a distância ano-genital, que é a distância entre o ânus e o genital, diminuída. E isso tem relação com a feminilização da genitália. Tá? Então, existem estudos populacionais. Como eliminar os fitalatos do seu dia a dia? Como eliminar esses fitalatos do seu dia a dia? Existem produtos que já têm esse símbolo aqui, ó, fitalato free. Foi a mesma coisa que aconteceu com o BPA. O BPA é bem famoso por causa das mamadeiras, né? Hoje, os produtos, a maioria dos países baniram a utilização de BPA para a fabricação de brinquedo e de mamadeira, né? Mas ainda não baniram o fitalato, por exemplo. E mais do que tudo, né? A consciência e a informação. Né? O que eu posso fazer com relação ao plástico na minha casa, por exemplo? Ou com relação a um aditivo agrícola? Eu posso começar a consumir alguma coisa que é orgânica. O orgânico no nosso país ainda é muito caro, né? A gente tem muita dificuldade de conseguir coisa genuinamente orgânica. Em Botucatu, não tanto, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existem estados que têm legislação específica onde o produto orgânico é mais barato que o outro, porque existe um incentivo do governo para que as pessoas que produzem orgânico vendam o produto mais barato. Aqui no Brasil ainda não. Então, a informação é super importante. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu tentei trazer nesse curto espaço de tempo um geral sobre o desenvolvimento reprodutor sexual, com um aspecto mais voltado para os desreguladores endócrinos. Queria agradecer meu grupo de estudo. A Vanessa está aqui, a Natália, o Patrick, a Ariana está lá na Suíça, passando mal na Suíça. Né? Muito melhor passar mal na Suíça do que no Brasil, né? E eu queria terminar essa palestra com uma frase da Rachel Carson: quanto mais claramente pudermos concentrar nossa atenção nas maravilhas e realidade do universo, menos sabor teremos por destruí-lo. Muito obrigado. Questions? Muito obrigado, professor. Perguntas? Professor, o que eu faço na minha casa com meus Tupperware? Se toda Tupperware, menos pior, porque a maioria das Tupperware mesmo é BPA free, é fitalato free.
Mas se você compra aquelas vasilhinhas do Chinatown, né, é melhor você começar a comprar vasilha de vidro para poder esquentar sua marmitinha. Patrícia. Well, parabéns, sempre genial. Eu já vi coisa. Não vou jogar muita confete nele, gente, porque eu já vi muitas apresentações. Mas ele sempre é genial nas suas apresentações. Mas eu queria te perguntar: a gente vê muito falar sobre os problemas climáticos, né, e o que isso pode causar, né, no nosso mundo, né, e todas essas movimentações para evitar o aquecimento global e tudo mais. Né. Tão grave quanto isso é o que você está mostrando, né? Porque é algo silencioso e as pessoas não falam muito sobre isso. Né. Existem pessoas que trabalham com medicamentos, tem uma pessoa, não lembro o nome dela, uma pesquisadora que vê a quantidade de medicamentos que são dispensados nos lençóis freáticos, nos rios e tudo mais, e que a gente tem uma quantidade de diversos outros medicamentos, né? Sim. E chega a gente pensar assim, nossa, como é que a vida é possível, né? Porque tanta coisa, como é que a gente está vivo até hoje? E o que você acha? Qual o futuro? Porque não existe nenhuma medida de redução disso, nada, nenhuma conscientização, pouquíssima coisa que existe, né? Uma pessoa ou outra, um paísinho ou outro. O que você acha que é o futuro? O que você vê de... Olha, Patrícia, eu acho que existe muita boa vontade, e só fazendo um parênteses, né, você falou do mecanismo silencioso, e eu acho muito bonito o título do livro da Rachel, Primavera Silenciosa, porque foi exatamente o que aconteceu, né? Durante a primavera ela começou a perceber que os animais que estavam procriando, alguma coisa estava acontecendo, né? Com relação à sua pergunta, eu acho que assim, algumas medidas individuais, elas já estão acontecendo, como por exemplo o descarte de medicamento. Agora tem vários grupos, várias redes de farmácia que colocam lá para você descartar o remédio vencido, por exemplo. A vida inteira eu descartei no lixo. O comprimido acabava, ou sobrava um antibiótico principalmente, no lixo. E hoje a gente sabe, né, que o descarte disso daí pode provocar um colapso em termos de ambiente, né? Só que veja bem, nós somos privilegiados, né, de informação. Eu penso assim, se a gente que sabe, às vezes não faz, o quanto essa informação está chegando àquelas pessoas que não recebem quase nenhuma informação, né? Então eu vejo um futuro muito temeroso, principalmente por conta da ganância, e veja bem, eu vou falar capitalista, mas né, da ganância das pessoas na produção, né, no consumo desenfreado. Porque da mesma forma que você consome, você descarta, tá? Só que muitas vezes você não descarta direito. E é o que está acontecendo, né? A gente tem, eu vi um último artigo, eu fiquei abismado, né? Tem ilhas de plástico no oceano maiores, né, que muitas ilhas onde tem gente morando, né? Ilhas que a gente conhece, as Maldivas, por exemplo, tem ilhas de plástico no oceano maiores que as Maldivas, né? Então, assim, veja bem o quanto e para onde isso está indo, né? E aí, o mais interessante, Paty, que essas substâncias, por exemplo, que eu estudo, ela lixivia muito fácil. Então, assim, o sol, a água quente, o sal do mar faz a substância sair do plástico muito fácil. E ela vai indo para o mar. E aí, assim, aí eu penso, e os peixes que a gente está comendo? Né? Então, assim, é um sistema que não tem fim, né? Então, eu acho que assim, tem que começar com iniciativas individuais. E durante o meu concurso que eu fiz no ano passado, teve uma professora na banca, a professora Estela Bevilacqua, ela falou assim: Wellerson, o que você faz como cientista na extensão universitária e que você pode melhorar essa situação? Aí pensei, não muito. Eu produzo em ciência, né, a gente estuda muito o efeito dessas substâncias, principalmente na oncogênese, né, na função dos hormônios,
mas assim, o quanto essa informação que eu estou produzindo está chegando, né, na sociedade que me patrocina? Pouco. Isso me fez pensar em trabalhar algumas temáticas dentro da academia em prol da sociedade, como por exemplo a conscientização de descarte de lixo plástico, a reciclagem, uma coisa simples, né? Que até mesmo no campus a gente vê que tem gente que não descarta direito, né? Então acho que tem que partir de... É claro que o ideal seria que os governos pensassem nisso, mas a gente tem visto, por exemplo, no último governo federal, a liberação de um leque de agrotóxicos, muitos deles já comprovadamente com efeito não só desregulador, mas com efeito carcinogênico, né? De nível 1, tem baixa taxa de carcinogenicidade, mas a gente não está exposto só àquele, está exposto àquele, mais o outro, mais o plástico, mais o outro, né? Então, assim, isso me preocupa, né? E como a gente não pode modular a ação governamental, né? E os diferentes governos pensam nisso de formas diferentes, eu acho que a gente tem que partir para as iniciativas individuais ou minimamente coletivas, sabe? Na minha comunidade, na minha casa. A minha mãe já não esquenta mais comida no plástico. Ela aprendeu. Ela tira da vasilhinha plástica a marmita, põe no prato e esquenta no prato, né? Já é uma vitória. Mesmo que individual, né? A gente vive pequenas, né, vitórias. Né? Eu acho que é muito triste a gente ver que o ser humano que está no topo da escala evolutiva, né? Está lá no topo, e tem essa capacidade de raciocínio, como ele não deu certo, né? Porque ele é o único ser vivo que destrói os seus hospedeiros do planeta Terra. Nenhum outro ser vivo destrói tanto como o ser humano. Engraçado, né? E diz que a gente é inteligente. Bobagem. Outro dia... dia... Imagina o macaco até o homem e voltando para volta, que deu merda. Aquilo é perfeito. Outro dia eu vi uma entrevista com... Eu não lembro o nome do filósofo. E aí perguntaram para ele assim: se você pudesse falar com Deus, o que você falaria para Deus? Ele falou: começa tudo de novo que não deu certo. Então, né, acho que é demais falar que não deu certo, né? Muita coisa deu certo, mas eu acho que a gente não foi criado com consciência ecológica. A ecologia virou moda depois dos anos 80, moda entre aspas, e graças a Deus muita gente tem aderido a isso, né? Mas ecologia ainda é visto pela sociedade em geral como alguma coisa meio de hippie, né? De naturalista, né? Então, assim, reciclagem também é uma coisa que, eu não tenho tempo para isso. Parece que vai tomar muito tempo, né? Não vai. Cultural mesmo. Que pena. É isso, gente. Mais alguma coisa? Mais perguntas? Obrigado pela apresentação, professor. Professor, você pode comentar um pouco sobre a influência desses reguladores endócrinos, metabólicos e a relação com o síndrome de ovário policístico? Na verdade, a síndrome do ovário policístico, a gente tem uma série de fatores aí relacionados à síndrome do ovário policístico. Inclusive, a gente não tem um fator determinante único, né? São fatores hormonais, muitos deles produzidos pelo próprio ovário, pelo próprio organismo. E aí, quando a gente pensa num principal produtor de hormônio esteroide, a gente pensa no ovário, mas também adrenal, né? Então, parece que o ovário policístico está relacionado com regulações também na esteroidogênese adrenal, né? Que produz precursores androgênicos. E então parece que esse desbalanço, eu esqueci seu nome. Mateus. Eu acho que a gente vai ouvir cada vez mais falar disso. E cada vez mais. E pode ter alguma relação com essas malformações do trato? Na verdade, o ovário policístico ele é considerado uma disfunção. Ele não é considerado uma malformação, mas ele pode, assim como outras coisas, por exemplo, alterações na espermatogênese, processo de oncogênese inicial muito cedo, com certeza, muitos desses desreguladores programam células ovarianas que acabam minando,
né, junto com os outros fatores, porque a gente, quando você estuda esses fatores, por exemplo, endometriose, ovário policístico, a gente vê que, é claro que o diagnóstico tem aparecido muito mais, mas esses casos têm aumentado, a gente vai falar cada vez mais disso, né? Então, eu acho que eu não tenho um dado científico para te dar, mas eu tenho plena convicção que tem a ver com essa exposição que a gente está sujeito. Obrigado. Né?